Vamos finalmente partir para o segundo tópico desse vídeo, o trabalho. Primeiramente, estabilize-se na sua vida acadêmica. Pensa comigo, se você não respeita um professor, você não vai conseguir respeitar os seus colegas de trabalho e os seus chefes. Por mais que você diga, nossa, mas trabalho é diferente. Não! O nosso cérebro parece que ele não consegue diferenciar. Procure entender como funciona uma hierarquia dentro da sua escola, para que quando você chegue numa empresa, você consiga entender e encarar numa boa essa mesma hierarquia. Mantenha uma média de notas, de preferência 2 pontos acima da média, já é suficiente, porque se você conseguir manter uma estabilidade nas suas notas, isso mostra que no seu trabalho, você também vai conseguir entregar o seu trabalho com uma boa qualidade, da forma como a empresa está procurando, da forma como eles esperam que você realize. Até porque uma escola espera que o aluno vá bem. A primeira dica para que o seu trabalho funcione, comece a encarar a escola como o trabalho. Não é à toa que os professores vivem falando, a escola é o teu primeiro emprego. Quando a gente começa a trabalhar, a gente entende. A segunda dica, currículo. Arielle, como eu monto um currículo? Coloque apenas as informações essenciais e que você acha que a empresa pode estar procurando num futuro funcionário. O que eu coloquei no meu currículo? Meu nome, meu endereço, meu número de celular e o meu e-mail. Informações de contato básicas. Depois, eu coloquei como eu gostaria de trabalhar e como eu quero agregar o meu ambiente de trabalho. Se você conhecer pessoas que trabalham na empresa que você está almejando, converse com elas, perguntem como é o perfil de profissionais daquela empresa, para que, de certa forma, você possa procurar nas suas qualidades o potencial que eles estão procurando em um funcionário ou em um jovem aprendiz. Outra coisa que eu coloquei no meu currículo foram os cursos que eu já fiz. Independente do que seja o curso que você fez, a empresa precisa saber. Outra coisa que eu também coloquei no meu currículo foram projetos dos quais eu já liderei. Ou se você fez voluntariado, coloque. Por quê? Hoje em dia, as empresas elas não valorizam somente aquela pessoa que tem potencial para certo cargo ou certa área que a empresa está buscando. Eles também valorizam aquelas pessoas que se dão bem com as pessoas ao redor. Aquelas pessoas que sabem ter bons relacionamentos, que sabem cultivar bons relacionamentos. Se você já foi líder de projetos, isso mostra que você sabe delegar funções, que você vai tomar a frente para novas iniciativas. Se você já participou de voluntariado, isso mostra que você sabe ajudar o próximo, está disposto a ajudar o próximo. Isso vai agregar muito dentro de uma empresa. Se você já ganhou prêmios, principalmente prêmios acadêmicos, coloque. Então, se você já ganhou algum mérito acadêmico, coloque no seu currículo. É importantíssimo. Já que a gente já passou pela fase do currículo, vamos para a fase do contrato. Nem que isso te custe 2, 3, 4, uma semana, leia o contrato. Leia com muita atenção. Se você conseguir alguém apto a te ajudar na leitura e a interpretação do contrato, chame essa pessoa, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque se qualquer hora descontarem algo do seu salário, ah não, mas isso tava lá no contrato. Se precisarem da tua ajuda em outra área da empresa, tá, isso tava no contrato, eu posso fazer isso, eu assinei isso, porque não tem como tu assinar algo que tu não conhece, algo que tu não concorda, ou algo que tu até mesmo discorda. Tu precisa saber do que se trata antes. Beleza, Ari, já passei pela fase do currículo e do contrato. E agora o financeiro, como é que eu faço? Existem recursos para você guardar o seu dinheiro e pense no futuro. Eu vou precisar desse dinheiro? Poxa, eu vou. Eu mesma tenho em um dos bancos onde eu tenho conta, eu tenho caixinhas para determinadas coisas. Então, eu quero um computador, eu tenho ali um caixinha para o computador. Quero passaporte, eu tenho caixinha para o passaporte. E, de certa forma, se eu acabar não usando esse dinheiro para tais coisas que eu quero, se um dia eu precisar, eu tenho uma reserva. Mas assim, gente, adolescente tem mania de gastar dinheiro com comida. Mas não seja assim. Seja inteligente. Então, de fato, tente ter esse autocontrole financeiro para que você não gaste todo o seu salário
de uma vez. Procure comprar e pagar, sabe? Não vai deixando para o mês seguinte. Comprou, pagou. Quinta dica: postura. Quando eu falo de postura no ambiente de trabalho, não é só a forma como você está sentado, se os ombros estão alinhados. Não é só isso. A forma como você se veste, tudo influencia na forma como as pessoas ao seu redor, os seus colegas de trabalho e os seus chefes vão enxergar você. Pensa comigo, é muito contraditório você ter um monte de qualidade lá no seu currículo e chegar pessoalmente e você tá todo desleixado. Claro que não precisa se arrumar para um desfile de moda, mas uma roupa decente, uma calça bem alinhada, uma blusa bem alinhada, um casaco discreto de acordo com as cores da empresa. Em algumas empresas, eles exigem que o funcionário use cores da empresa, então procure atender esses pedidos, essas exigências. Sapato bem limpo, seu material de trabalho sempre em mãos, tudo bem organizado. Isso fala muito sobre a sua postura profissional e o quanto você está dedicado para aquilo. Outro tema que está englobado dentro da postura é o seu relacionamento com os outros, ou seja, a sua empatia, a forma como você conversa, se você passa e cumprimenta as pessoas, se você tá ali sempre com uma cara bonitinha. Tudo bem que vai ter dias que a gente não vai estar bem, mas entenda, as pessoas ao seu redor, elas não sabem o que você tá passando. Então, independente do que esteja acontecendo, ore, peça ajuda para Deus e coloque um sorriso no rosto, sabe? Muitas vezes o seu sorriso pode interferir no dia da pessoa e o sorriso que a pessoa devolver para você vai melhorar o seu dia. Então esteja sempre com a roupa bem alinhada, cabelo bem alinhado, um sorriso no rosto, empatia, educação, respeito. Esteja aberto a ajudar, mas também a receber ajuda, porque se você colocou no seu currículo que você já fez voluntariado, que você já foi líder, já participou de projetos, ministérios, você precisa mostrar que você colheu algo disso no seu dia a dia e, consequentemente, no seu trabalho. Dedique-se. Nossa, mas eu não tô numa área que eu gostaria de estar trabalhando. Tem muita gente lá fora, inclusive gente mais velha que a gente, lutando pelo emprego que nós temos hoje, batalhando. Então seja grato, sabe? A gente tem que aprender a ser grato de fato. Então eu sempre agradeço, Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Me dá a energia que eu preciso, me dá o ânimo que eu preciso para que eu possa dar o meu melhor. E é muito bom a sensação de chegar no fim do dia e saber que a gente agregou no local onde a gente está trabalhando, mesmo que seja numa área que a gente não goste. Eu não posso dizer que eu trabalho numa área que eu não gosto, porque eu amo o que eu faço. Como eu disse no último vídeo, na verdade estava lá na descrição, eu trabalho no marketing no meu colégio, no marketing da mídia. Então assim, eu amo o que eu faço, sabe? Eu amo registrar fotos, vídeos, editar, postar, entrar em contato com os alunos, conversar com eles, conversar com as professoras. Eu realmente amo o que eu faço. E a sexta dica que eu dou pra vocês em relação ao trabalho é: peça um feedback. Não tenha vergonha de chegar no seu chefe, nos seus colegas. Olha, eu tô fazendo um bom trabalho, tem alguma coisa que eu poderia melhorar? Se é o teu primeiro emprego, todo mundo lá dentro sabe que é o teu primeiro emprego. Porque eu pensei, poxa, as pessoas vão achar que, né, eu sou sem experiência, não sei de nada. Mas eu realmente sou sem experiência, porque é o meu primeiro emprego, sabe? Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Inclusive, essa semana eu cheguei para a diretora do meu colégio, que consequentemente é minha chefe, perguntei: olha, Diri, teria algo que eu poderia melhorar? Queria um feedback por parte da senhora, com a administração do colégio, como tá o meu trabalho. E foi uma conversa muito produtiva, deu para trocar muita ideia. Então, de fato, não tenha vergonha de ir lá, de pedir um feedback, como tá o meu trabalho, o que eu posso melhorar, porque isso tudo reflete e mostra as qualidades que você colocou lá no início no seu currículo. Pessoal, e a última dica que eu dou pra vocês, que eu acho que serve, assim, pros dois, sabe? Pro trabalho e pros estudos. Saiba os seus limites. Desde o segundo ano, eu estudo na escola e eu olhava e pensava: nossa, deve ser muito legal trabalhar aqui. E ao longo de todas as minhas férias, eu vim orando, pedindo pra Deus: Deus, seria um sonho pra mim iniciar o ensino médio com um emprego, pra eu já me acostumar com tudo de uma vez só. E de fato foi da vontade do Senhor, Ele abriu essa porta na minha vida e claro que as responsabilidades aumentaram. E esse ano, eu continuei com algumas responsabilidades que eu já tinha no ano passado e nos anos anteriores. Ou seja, eu continuei como líder da tribo, que é o ministério do qual eu participo, que eu já comentei com vocês. Eu também continuei como líder da minha turma, então eu sinto que eu quis
ajudar todo mundo, eu quis agradar todo mundo, eu quis fazer muita coisa, só que Deus já tinha me mostrado que não era pra mim fazer tanta coisa. Só que eu tava pegando tanta coisa pra fazer que eu já tava até me afastando de Deus por causa do cansaço. E há uma semana atrás, mais ou menos, eu tive uma crise de ansiedade na escola. Foi numa quinta-feira e foi muito assustador, porque eu nunca tinha me sentido daquela forma antes. E eu conversei com alguns professores, que eu tenho vários professores ali na escola que eu realmente confio, sabe, pra conversar. Conversei com eles e eles me falaram, todos disseram a mesma coisa. Ari, tu pegou muita coisa pra fazer. As tuas responsabilidades aumentaram agora, não dá pra te querer fazer tudo e não conseguir fazer nada direito. Então, eu orei muito sobre isso e conversei com os meus pais e eu saí da liderança da turma e da liderança da tribo. Foi fácil? Não foi nem um pouco fácil. Nem um pouco. Porque pensa, a minha vida nos últimos 4 anos, ela girou em torno da turma e da tribo, sabe? Só que chegou um momento em que eu tive que dar um tempo. E não sinta vergonha em largar algumas coisas, em pedir ajuda quando a situação tá pesada. Não sinta vergonha disso. Na verdade, isso mostra o quanto você se ama, ou o quanto você tá procurando se amar e o quanto você se importa com o seu bem-estar. E pessoal, antes desse vídeo encerrar, eu queria fazer uma oração com vocês bem rapidinho, podemos? Querido Deus Pai, obrigada, Senhor, por esse dia de vida, por essa oportunidade que eu tô tendo de conversar aqui com o pessoal nesse vídeo. Deus, eu oro para que o Senhor abra as portas, as vagas de emprego para aqueles que estão procurando, ou até mesmo para aqueles que já têm, mas querem uma oportunidade melhor, que o Senhor olhe para o coração e para o esforço dessa pessoa. Que esse vídeo possa ter sido um bom ajudador na vida dessa pessoa que quer conciliar os estudos e o emprego. Não é uma tarefa fácil, mas torna mais fácil quando a gente tem o Senhor ao nosso lado. Que, assim como é o meu caso, que aqueles que já têm um emprego, que a gente possa continuar dando o nosso melhor, que a gente venha agregar na vida das pessoas ao nosso redor, sendo um reflexo teu, Senhor, que a gente possa ser de fato luz no mundo e sal na terra, assim como o Senhor diz que nós somos. Que o Senhor nos ajude a conciliarmos todas as nossas tarefas, que a gente possa dar nosso melhor em tudo, que o Senhor nos auxilie na nossa vida acadêmica, mas também na nossa vida no trabalho, e que o Senhor nos ajude a entender os nossos limites, que a gente se firme cada vez mais em Ti para entender que tá tudo bem deixar algumas coisas de lado. Isso mostra que a gente tá tendo maturidade, que a gente tá cuidando da nossa saúde. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que, assim como eu orei agora, que ele possa ter sido um bom ajudador na tua vida. Coloca nos comentários se tu tem alguma coisa diferente que tu faz no teu dia a dia. Eu vou ficar muito honrada e vou ficar muito feliz de ouvir a sua opinião. Um beijo criativo pra você. Até mais!